Boa noite a todos e a todas. Acho que todo mundo já me conhece, mas por via das dúvidas, eu sou a Bruna Barreto, eu sou aluna da sexta fase do curso de cinema da Unisul e eu apresento aqui as sessões com a professora Mara. Hoje, infelizmente, a professora Mara não pôde apresentar comigo, mas quem quiser matar a saudade dela, ela tá lá no chat, como sempre, agitando, batendo papo com todo mundo. Na sessão de hoje, a gente vai dar continuidade à série que a gente vem assistindo nos últimos sábados, chamada Invenções da Alma. Ela é uma coprodução da Plural Filmes com o canal Arte 1. Quem tá meio perdido, quem não veio nas últimas sessões, Invenções da Alma é uma série documental em que cada episódio a gente conhece um artista brasileiro diferente. No episódio de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a vida e também algumas obras de João das Alagoas. Ele tem um trabalho muito legal, ele faz esculturas de barro, ele esculpe bois e aí nos bois ele faz imagens em relevo. É um trabalho bastante interessante, assim, representa muito essa questão da brasilidade, né? O boi tem um grande significado no folclore, e aí nas imagens de relevo ele procura sempre trazer coisas da cultura nossa daqui. Ele fala que ele já colocou amarelinha e, enfim, várias outras coisas. Ele decidiu colocar essas imagens em relevo porque vem um pouquinho do repertório dele com pintura a óleo. Enfim, é um trabalho muito legal e eu espero que vocês gostem. Agora eu vou deixar vocês com Márcia Paraíso para ela falar um pouquinho mais sobre o episódio de hoje. E enfim, como sempre, se puderem, fiquem em casa. Em nome da Fundação Catarinense de Cultura, do curso de cinema da Unisul e também da professora Mara, nós desejamos a todos uma excelente sessão. Olá, é uma satisfação estar novamente aqui com vocês nessa sessão do Cinema Unisul Online. Todo mundo na segurança de casa, assistindo uma programação excelente dessa curadoria mais do que especial, coordenada pela professora Mara Sala. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite e pela participação. Na sessão de hoje e na próxima semana também, nós vamos assistir um especial, um documentário que faz parte da série Invenções da Alma, que revela, que mostra, que registra o João das Alagoas, um mestre naquilo que ele faz, um trabalho único, incrível, uma região que é um celeiro de artistas populares. Boa sessão e espero vocês também para a continuidade desse episódio no próximo sábado. Um abraço! No princípio, era o encantamento do boi. E o desejo de abraçar a sua cultura lá na raiz. A força de uma vontade que explodiu em criação e fez multiplicar o sonho da arte. Um mestre na forma de dar formas ao boi e um mestre no compartilhar o entendimento do fazer arte. O
Meu nome é João Carlos da Silva, o nome artístico era João Maravilha. Aí o organizador da exposição, ele trocou esse nome porque ele achou mais adequado o nome João das Alagoas, que é hoje o meu nome, e isso projetou muito o meu trabalho. Deu mais visibilidade a ele, né? Uniu o nome com a arte, né? Quando eu era criança, eu já fazia os meus brinquedos, eram os boizinhos, e aliás, comecei com barro e hoje estou vivendo nos finais de vida, como um diz, né? Vou viver até o final da minha vida fazendo boizinho. Nesse intervalo, eu parti para desenho, que eu desenhava na escola. Eu pegava os livros, em vez de estudar, ia pegar os desenhos que via dos bandeirantes, ia na própria página do livro, eu copiava os desenhos, né? Aí, futuramente, eu sempre desenhando, aí parti para a pintura, já na vida já adulto, né? Mas aí foi a partir dessa exposição com pintura, lá em Campinas, que eu vi que, na realidade, não dava para viver só de pintura. Para viver de arte, eu tinha que ter ou sair de Alagoas, ou então arrumar outra atividade para sobreviver. Então aí eu, como já, quando eu era criança, fazia trabalho com barro, eu comecei a fazer umas peças no barro, que no início era simples. Eu fazia figuras de guerreiro, pastoril, presépio, figura do Nordeste. E comecei aí, eu trabalhava no comércio, e nas horas vagas fazia essas figuras e levava para Maceió, né, para vender no mercado artesanato, que ainda hoje existe. A partir daí que eu comecei a fazer pesquisa do barro, como saber como é que queimava, e as outras técnicas com o barro fui aprendendo com o tempo, fazendo, perdendo peças, e às vezes também pesquisando em livro, em matéria na televisão, vendo os artistas fazer, e fui ficando curioso em saber. Aí foi a partir daí que eu fui me interessando, porque na realidade eu já estava tentando viver de arte, né? Que em 87, como eu fiquei desempregado, aí eu comecei a dizer, pronto, já estou desempregado, agora vou viver realmente de arte, né? Que fazia, na realidade, eu fazia nas horas vagas, né? Para vender, para ser um complemento. E hoje vivo exclusivamente dela, mas no início foi muito difícil, né? E várias vezes pensei em deixar, porque não tinha, sobrevivia mais do pessoal de fora, né? Do turista, do turismo. Quando tinha uma baixa temporada, as coisas ficavam mais difíceis, né? Aí o trabalho começou a ficar conhecido em outros estados, as pessoas já começaram a encomendar peça a mim também. E aí levava também para os locais de turismo, né? A arte popular no Brasil, quando eu comecei, ela só entrava na casa de campo ou na casa de praia. Tá? Depois ela passou a entrar na varanda, em termos brasileiros. Tá? Hoje em dia, ela ocupa algumas poucas e honrosas salas. Mas eu ainda escuto muito aqui dentro da Pé de Boi a famosa frase: ah, quem gosta da sua loja são os gringos, né? E aí é mortal. Depois de 32 anos é mortal, né? Nós somos eternamente colonizados. Então, aí foi a partir daí que o meu trabalho foi pegando conhecimento. E hoje eu tenho certeza que não vai parar mais. Olha, a arte popular também está sujeita a modismos. Assim como eu precisei de um aval durante um determinado tempo, elas também precisam de um aval ou da mídia, né? Ou da moda, ou de uma revista, da mídia, enfim, isso acontece. Então, sem dúvida nenhuma, a Sil e o João estão nesse momento, dentro desse modismo. O Antônio Dedé das Alagoas também está dentro desse modismo. Existem artesãos em todo lugar. Qualquer pessoa que elabore uma caixa com pedrinhas e florzinhas é um artesão.
Mas aquele artesão que tem um vínculo com a sua cultura, que ele produz uma peça, ele idealiza uma peça dentro do seu mundo criativo, forjado aonde ele vive, esse é um artista popular. Foi quando eu comecei a fazer o boi que ele veio a circular. Foi a primeira peça, quando criança, né, que eu comecei a fazer ele para brincar. Que eu me lembro que o meu avô tinha uma mercearia e eu fazia os boizinhos e botava ele em cima do balcão para brincar e as pessoas chegavam e ficavam olhando, né, os boizinhos mesmo sendo uma coisa feita por uma criança, né? Criar um boi que é um folclore da gente, né, que o estado de Alagoas, o boi, Bumba Meu Boi, é uma atividade folclórica muito já reconhecida no Brasil, como tem lá no Amazonas, né? E em Pernambuco também tem o cavalo marinho e aqui em Alagoas o boi é tradicional. Eu digo, vou pegar essa figura do boi que já alguns artistas fazem nos seus estados e eu vou fazer aqui transportando para ele em alto relevo as coisas nossas, né? O nosso folclore, que é o próprio Bumba Meu Boi, a cavalhada, pastoril, guerreiro. Aí também as brincadeiras que eu vi antigamente, que hoje não tem mais, que é os meninos jogando pinhão, jogando chimba, que lá no sul é bola de gude, né? E a amarelinha, que aqui a gente chama academia, que é aquela brincadeira que faz o desenho, pau de sebo, quebra-pote, quebra-coco, tudo isso são atividades que hoje não existem mais, né? As crianças Aí eu transporto para minhas peças e até também desenho em tela, pintura, para ver se um dia as pessoas que trabalham com educação e cultura e arte mostra isso nas escolas também, né? Feito realmente, né? Aqui, essa é uma das peças que a peça que me deu referência como artesão, né, do Brasil, que é o Bumba Meu Boi. Inicialmente eu comecei a fazer ele só com esse relevo aqui, né? Essas peças em relevo. Aí depois, com o tempo, como eu gostava, ainda gosto hoje de pintura em tela, né? Tela a óleo, mas não consegui sobreviver dela. Aí eu procurei, nesse desenho em alto relevo, procurei cores para dar uma referência a esse trabalho como se fosse uma tela, né? Cores, pinturas. Então, foi a partir dessa peça que me veio dar uma segurança na minha vida como artista, né? Recife, Rio, São Paulo, o Brasil inteiro e até hoje outros países da Europa, né? Como a gente eu tenho um boi desse na Itália, né? Em galeria e em museus da Itália. E no México também, num dos maiores museus do México, tem 4 a 5 boi desses. E desde pequeno que eu faço arte, né? Desde novo eu tenho esse orgulho porque por eu desde jovem fazer arte, as pessoas tinham eu como referência de um artista, né? Eu me lembro que eu estudava no colégio, eu fiz uma figura de uma diretora, né? Uma escultura de uma diretora do colégio onde eu estudava. E um senhor, quando viu aquele trabalho, ele olhou e disse: "Você vai ser um cara rico. Quem faz um negócio desse é rico." Eu imaginava que era riqueza de dinheiro, mas era riqueza do saber, né? Aqui é um dos fornos, que é o maior, que a gente queima quando tem uma quantidade maior de peças, e peças maiores, né, de um tamanho a partir de 1 metro. Isso aqui é outro forno.
Isso aqui a gente usa ele frequentemente, né? Aqui é o seguinte, a gente bota as peças aí naquele local mesmo, depois que tá todas as peças aí, e a gente nota quando ele já tá, a queima está pronta, quando a gente olha para esse orifício que a gente deixa aqui, essa boca, e eles dentro já estão tudo vermelhinho como brasa, né? O forno em geral ele está como uma luz. E foi durante esses 20, 30 anos que eu fui aprendendo, perdendo peças, levei muito prejuízo, né? Que aqui em Alagoas nunca tinha uma escola de arte, de cerâmica, né? Nunca teve assim de escultura. Então eu tive que, com o tempo, aprendendo, errando, levando prejuízo até chegar hoje, que vamos dizer com 80% de preparo de barro e queima, eu já tenho uma ideia mais ou menos como é. O prejuízo é menos hoje, né? E vamos dizer que esses 20% eu ainda tem que aprender. Aquela vontade de pintar, né? Aí o meu trabalho eu comecei a pintar as peças de barro. Mas aí eu sentia dificuldade de encontrar a variedade de cores que tinha no processo a óleo, né? A tela a óleo e tal. E aí eu fui tentando, fazendo pesquisa e hoje eu consegui. Aí durante 10, 15 anos eu fui procurando, pesquisando com vermelha, o próprio barro, que eu encontrei o amarelo, o branco que existe da própria argila, né? Mas uma das cores que era mais difícil era essa cor escura aqui, né? A cor azul e a cor escura, que foi aqui dentro mesmo do forno, né? Eu encontrei isso aqui por acaso, tudo foi por acaso. Essa partezinha, que ela vem desse ferro aqui que fica dentro do forno, que sustenta os tijolos, e os tijolos que as peças ficam em cima, e eu encontrei que essa partezinha que descola, devido à temperatura que leva, aí ele se descola do ferro e vai surgindo esses pedacinhos, que aí eu peguei ele, quebrei. Inicialmente essa cor aqui era a cor escura só. Aí eu quebro ele, depois peneiro ele numa peneira, depois depois de quebrado, vou para outro processo que é peneirar ele no pano fino, para ficar mais fácil de diluir com a água, para ir pintar as peças de barro pronta, né? E consegui isso, a cor escura, que eu imaginava que nunca ia conhecer, o preto, a cor preta. E depois, com esse mesmo material aqui, com o barro, que é esse aqui, que é um barro branco, uma mistura deles dois, também consegui outra cor que eu não imaginei nunca conseguir da natureza, assim, de um processo aqui próximo a gente, né? Que é o barro branco com a casca, a casca do ferro, que eu uso aquele processo de quebrar e misturar. Então desses dois aqui sai a cor azul, sai o roxo, entendeu? Sai o lilás, do barro branco com ferrugem, que era justamente as duas cores que eu imaginava nunca que ia conseguir isso, né? E consegui a cor escura, então essa cor mais roxinha, né? Que chama. E tem parte desse boi, que é essa cor aqui, que é o lilás ou azul, né? Então aqui está essas cores variadas, que são cores naturais, né? São cor da própria natureza, são cores do barro. Aí vem depois as cores, o amarelo, que é do próprio barro, que tem o barro, o verde também, que tem um barro verde, e o vermelho, que eu consigo ele também do óxido de ferro, que é um xadrez, que é usado também antigamente as tintas de pintar, chamar rodapé, aí essa cor xadrez vermelha, quer dizer, tudo coisas naturais que eu fui conseguindo. Então aí eu consegui isso e cada dia mais eu vou pesquisando, que também o processo da queima, ela também dá colorações, não só é a cor em si aplicada que vai dar a cor, também tem a temperatura que às vezes sai de mais, sai de menos, e também dá uma influência nas cores, né?
no brilho, na diferença de contraste de cor. O azul, o amarelo aqui nessa parte, nessa e nessa aqui, nessas florezinhas do Bumba Meu Boi. A cor escura, que é essa aqui, que é aquela cor que é conseguida com o pó do ferrugem, que é aquela casca dura que eu arranco do forno. O vermelho, ele consegue natural também. Hoje, devido a essa necessidade de conseguir essas cores, eu já estou me achando um químico, né? Só achava que seria artista quando pudesse dizer, eu vivo de arte, né? Porque tem muitos artistas que dizem que é artista, mas não sobrevive da arte, né? Aí fica mais fácil viver de arte sem poder sustentar uma família da própria arte, né? Eu acho que aí é a parte mais difícil, né? Aí quando vem essas matérias, quando vem vocês do Sul, quando o meu trabalho, quando eu consegui ser patrimônio vivo há 4 anos atrás, eu digo agora eu vou viver de arte sempre, agora eu posso dizer que sou artista, né? Essa parte assim de ensinar as pessoas, na realidade não foi uma iniciativa minha. Foi uma necessidade que eu tive de, como eu falei, que no início, para eu sobreviver desse trabalho, foi difícil, né? Existe na arte popular uma coisa que eu brinco, que eu digo de fazer escola. Então, João fez uma escola dentro de capela. Primeiro que apareceu foi a Sil. Depois foi o Galeguinho, foi a Nena, enfim, tem uma série deles que estão trabalhando lá e que estão dando sequência. Quer dizer, se amanhã, por alguma razão, a Sil parar de trabalhar ou o João parar de trabalhar, essa arte não vai terminar. Então, eu comecei esse trabalho com um grupo, comecei com 2 jovens na época, né? Então, esse grupo foi aumentando, de alunos, foi aumentando, mas era aquela coisa, vinha, depois saía. Então, desse grupo hoje, o Leonilson, que ele foi o primeiro desse grupo, né? Que continua hoje, e a Sil, que foi do projeto do Sebrae. A importância dele eu sempre agradeço a ele, né? Pela arte assim que ele ensinou. A importância é muito grande, assim. Eu acho que ele é como um segundo pai para mim. O João, assim, ele é uma pessoa muito especial, porque você ser uma pessoa, querer passar para 8 pessoas, 8 seguidores, cada um com a sua marca. Eu acho que se eu não dissesse que ele era uma pessoa especial, seria uma pessoa ingrata, né? Eu vejo o trabalho dele como, não só o trabalho, mas a vida como um exemplo de insistência no trabalho, naquilo que ele queria fazer e passar para as outras pessoas. Esse meu pai está desde antes de eu nascer que ele está no trabalho. E eu vi que com o passar do tempo foi se tornando uma coisa mais séria, porque independente do valor que o pessoal dá ou não, a arte tem crescido. E o trabalho que ele faz é bonito. Ensinar o que ele sabe para os outros. Que não sabe, que quer aprender, é importante para quem quer, né? Aprender é bom. E não esconde nada, né? Ele é uma pessoa aberta para quem quiser aprender. E graças a Deus eu aprendi. Tenho 2 irmãs que trabalham aqui no mesmo espaço. E só em você passar o que você sabe para os outros, acho que essa pessoa tem o dom de Deus. As pessoas que trabalham hoje aqui vivem exclusivamente de arte. E começaram com os pés no chão e sem saber se aquilo era uma atividade que
ainda hoje as pessoas aqui no interior acham que um emprego na prefeitura, ganhar um salário da prefeitura, seja muito melhor do que viver desse trabalho da gente. Então, eu agradeço e me sinto feliz e realizado mais pelas pessoas que confiaram nisso, né? Que não tem, às vezes eu nem paro para pensar, para saber o tamanho da importância que é isso no lugar que as pessoas geralmente, na realidade, não têm arte como uma atividade inútil, que não tem nem palavra para dizer, porque na realidade isso é as pessoas que veem, que acreditam que aquilo ali é uma atividade que dá para sobreviver. Então eu sinto-me assim, muito realizado na minha vida hoje, não só por mim, mas mais pelas pessoas que vêm acreditar. Porque quando essas pessoas que vieram para esse trabalho, elas não via em mim um artista realizado, né? Elas vieram mais pela a questão de fazer arte. Do boi da encantaria, o João Encantado o fez encantador. E com seu olhar de mestre, saiu encantando outros nas formas de olhar e criar com barro. Figuras das Alagoas, personagens que contam histórias que estão na raiz.